Olá, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre as frações. Vamos relembrar o que é fração. A fração, ela representa a ideia da divisão de um inteiro. E esse inteiro pode ser um objeto, pode ser uma figura, pode ser um número, pode ser uma reta, entre outros. Essa divisão, ela tem que ser sempre em partes iguais. E dessas partes, nós pegamos uma ou mais conforme o nosso interesse. Ao número que representa a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, nós vamos chamar de denominador, que vai ser aquele número que fica na parte de baixo. E ao número que representa a quantidade utilizada, comida, retiradas, enfim, a parte que a gente considera, ele vai ser chamado de numerador, que é aquele número que fica na parte de cima. Vamos ver aqui a representação dessas duas frações. Na primeira, nós temos 3/4. Isso significa dizer que o inteiro foi dividido em 4 partes e nós consideramos apenas 3, onde o 3 que está na parte de cima representa o numerador e o 4 que está na parte de baixo vai representar o denominador, o denominador ele representa a quantidade de partes que nós dividimos o inteiro. Já nessa segunda fração, nós temos 1/4, onde o 1 é o numerador e o 4 é o denominador. O denominador representa a quantidade de partes que nós dividimos o inteiro e o numerador é a quantidade de partes que nós consideramos. Vamos ver a leitura de algumas frações. Quando o objeto ele não foi tirado nenhuma parte, então ele representa 1, ou seja, ele representa o todo, então ele é o inteiro. Quando ele está completo, ele é inteiro. Quando você divide esse inteiro em duas partes e considera uma, então essa parte ela é chamada de meio ou metade. Quando você divide ele em 3 partes, ele é dividido em terço. E cada uma dessas partes é chamada de 1/3. E quando ele está dividido em 4 partes iguais, cada uma dessas partes é chamada de 1/4. Quando está dividida em 5 partes iguais, cada uma dessas partes é chamada de 1/5. E quando está dividida em 10 partes, cada uma dessas partes é chamada de 1/10. Vamos ver mais algumas leituras de frações. Aqui na parte esquerda, você pode ver que tem 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. As frações com o denominador 10, ela é chamada de décimo. Com o denominador 100, é chamado de centésimo. Com o denominador 1000, é chamado de milésimo. Quando o denominador ele é um número acima de 10, diferente do 10, do 100 e do 1000, ele é lido na forma normal e acrescentado a palavra avos, como, por exemplo, 1/12, 1/13, 1/14, e assim por diante. Vamos ver algumas formas de representação das frações. Elas podem ser representadas em forma de desenho, na forma fracionada, na forma de porcentagem e na forma decimal. Vamos ver aqui. Quando o objeto ele não foi tirado nenhuma parte, ele está completo, ou seja, ele está inteiro, ele é representado por 1/1, ou simplesmente por 1, porque não foi tirado nenhuma parte. E quando ele está inteiro, então ele vai representar a porcentagem de 100%, ou seja, quando ele está completo, ele é 100%. E o número decimal que representa 100% é 1,0, porque esse 1 ele vai representar o inteiro. Quando o nosso inteiro foi dividido na metade, foi dividido ao meio,
Então, a forma da fração é 1/2 e a porcentagem de 1/2 é 50%. Por quê? Quando ele está inteiro, ele é 100. Se ele foi dividido na metade, então esse 100 também foi dividido na metade. E a metade de 100 é 50. E o número decimal que representa 50% é 0,5 ou 0,50. Quando o nosso inteiro está dividido em 4 partes e foram considerados apenas uma, ou seja, 1/4, esse 1/4, ele equivale a 25% do inteiro, porque nós pegamos o 100%, dividimos em 4 pedaços iguais e cada um desses pedaços vai ser igual a 25%. E o 25% é igual a 0,25. E quando a gente pega esse mesmo inteiro e divide ele em 4 partes iguais e pegamos 3, nós pegamos 3/4, que é a fração 3/4. E 3/4 foi o mesmo que ter pego 100% dividido em 4 partes iguais e pegado 3 partes. Então, vai ser 75%, porque cada uma dessas partes é igual a 25. Então, 25 repetido 3 vezes é igual a 75%. E 75% na forma decimal é 0,75. Ou seja, 75 de 100. Vamos a alguns exemplos. Nesse exemplo diz que Carla preparou um bolo e dividiu em um total de 6 pedaços iguais. Lucas comeu um pedaço do bolo. Que fração vai representar a parte do bolo que Lucas comeu? Lembrando que o numerador é a quantidade de partes que vai ser considerada e o denominador vai ser a quantidade de partes que foram divididos o inteiro. Então, o inteiro foi dividido em 6 e ele comeu uma. Então, ele comeu 1/6. Onde o denominador é o total de pedaços, o numerador, quantidade de pedaços que Lucas comeu. Então, ele comeu 1/6 do bolo. Um pedaço de 6. Outro exemplo. João comprou uma barra de chocolate que foi dividida em 4 partes iguais. E ele comeu 3 dessas partes. Que fração da barra de chocolate ele comeu? E quanto vale essa parte em porcentagem? Vamos observar que a barra de chocolate inteira deu para ser dividida em 4 partes iguais. Então, a barra inteira tem 4 partes. Ele comeu 3 partes. E sobraram uma parte, sobrou apenas uma parte. Vamos observar. A gente quer saber que fração dessa barra ele comeu. Bom, a barra foi dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, ele comeu 3. Então, João comeu 3/4 da barra de chocolate, porque foi dividida em 4 partes. Dessas 4, ele comeu 3. Vamos observar agora que porcentagem esses 3/4 representam. Nós sabemos que a barra inteira é 1, que é 1 inteiro, e que esse 1 inteiro representa 100%. Então, se João comeu 3/4, como a gente viu anteriormente, 3/4 representa 75% da barra de chocolate, ou seja, 75% do inteiro. E a parte que sobrou representa quantos por cento? Se sobrou um pedaço, então sobrou 25%. 1/4, que é igual a 25%. Quando você juntar 75 com 25%, vai dar 1 inteiro, ou seja, vai dar 100%. Paula ganhou R$50 de presente de aniversário e gastou 50% desse valor na compra de uma blusa. Que fração da quantia que ganhou Paula gastou?
Vamos representar a quantia que ela ganhou com esse retângulo, que vai ser R$50. Ele vai representar os R$50. Esses R$50, e como ela ainda não mexeu, ele vai representar 100%. Antes dela gastar, ela tinha 100% do dinheiro que ela ganhou, que era R$50. Ela gastou 50%, então vai ser 100% menos os 50% que ela gastou. 100 menos 50 é igual a 50. A gente observa que o valor que ela gastou é igual ao que sobrou. Então, essa figura ela vai ser repartida em duas partes iguais, ou seja, se são iguais, então é a metade. Então, ela gastou a metade do dinheiro, 1/2, que 1/2 é igual a 50%. Paula gastou a metade da quantia que ganhou. E quantos reais Paula gastou na compra da blusa? Se ela tinha R$50 e gastou a metade, então quanto foi que ela gastou? Vamos representar com o mesmo retângulo. Ela tinha R$50 e gastou a metade. Então, esses R$50 ela repartiu no meio e gastou uma das partes. Então, ela pegou esses R$50 e dividiu para 2. 50 dividido para 2 é 25. Então, ela gastou R$25 na compra da blusa. A metade de 50 é 25. 50% de 50 é 25. Quem acha que sabe tudo não aprendeu nada. Aprender sempre. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e um forte abraço.